Vamos lá então, continuando esse módulo. Fizemos esse quadro aqui bacaninha, referente a cálculos químicos básicos. Agora vamos entender como que funciona uma questão. Mas antes, vou trazer exemplos, beleza? Olha só. Gente, eu falo bem assim, ó. Quantas moléculas existem em... Aí, digamos, de 0 a 100, vamos pegar 70. 70 gramas de água. Percebe que é uma pergunta que eu consigo olhar a proporção. Como assim eu consigo olhar a proporção? O que eu penso na água? Hidrogênio vale 1, vezes 2, 2, né? Beleza. Oxigênio vale 16. 16 com 2 é 18 gramas por mol. Ou seja, a cada 18 gramas eu tenho 1 mol, certo? Se eu tenho 70 gramas, eu tenho quantos mols? Fica x é igual a 70 sobre 18. X é igual a quanto? 70 sobre 18 dá 3,88. 3,88 mols. A questão quer saber? Moléculas. Aí, referente lá à constante de Avogadro, eu sei que 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Cuidado. Naquela hora, no quadro anterior, eu coloquei... vai ficar preto e branco, peraí. Eu coloquei aqui, ó. Cadê? Átomos, íons e moléculas, certo? Deixa eu só voltar aqui pra gente rapidinho. Átomos, íons e moléculas. Em si, existe a relação direta para moléculas. Para átomos, depende quantos átomos tem na molécula. Daqui a pouco eu vou mostrar isso, beleza? 1 mol tá para 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Percebe que é muita coisa, né? Vezes 10 a 23, isso tem 23 zeros depois, cara. É muita molécula, é muita coisa. Aí se eu tenho 3,88 mols, tô para x. Vou colocar y, porque x já coloquei, né? Y é igual vezes 6,02 exponencial a 23. Dá 2,34 vezes 10 a 24 moléculas. Pronto. Mas aí eu chamo a atenção para uma coisa. Perceba que eu tive que fazer duas relações, né? Perceba que eu transformei para mol e depois eu transformei de mol para molécula. Gente, mol não tem relação direta com átomos, íons e moléculas? Então faz a relação direta. Como assim faz a relação direta, Rodrigo? Vou fazer de preto. Se 18 gramas equivale a 1 mol e 1 mol equivale a 6,02 a 23 moléculas, perceba que você pode encurtar o caminho, esquece mol, passa direto. Aí se eu tenho 70 gramas, estou para x. Vai dar o mesmo resultado. A única coisa mais chatinha é que o seu cálculo vai ficar com numerais mais complicados de multiplicar e dividir. Mas dá o mesmo resultado. E perceba que você encurta o caminho, beleza? Tanto é que muitas pessoas aprendem o seguinte. O que é o número de mols? O número de mols é massa, certo? Em gramas, sobre a massa molar, que é gramas por mol. Certo? Olha aqui, ó. Aqui eu não encontrei mols. Como é que eu encontrei mols? A massa sobre a massa molar. Porque corta grama, sobra o quê? Sobra mol. Então perceba que você pode usar a fórmula, ou você pode fazer a relação proporcional, que no caso é a mesma coisa que a fórmula, que é uma regra de 3. Eu prefiro que você utilize a relação proporcional, porque isso vai te ajudar muito nas questões de estética, essa visão, nas questões de termoquímica, de eletroquímica principalmente. Então, ter essa visão, fechou? Ter essa visão é muito importante. Próximo exemplo. Como que funciona quando nós temos que ter a percepção de átomos, por exemplo? Vamos pegar o mesmo exemplo, no caso, a mesma substância, a mesma molécula. Se eu pergunto quantos átomos
Mas aí você tem que ter cuidado com uma coisa. Quando falamos átomos, a questão ela pode ter a percepção genérica ou específica. Como assim genérica ou específica? Se eu pergunto átomos de hidrogênio, existem em, vou colocar aqui, 50 gramas de água. Perceba que eu trouxe uma relação específica. Quando eu penso na água, essa minha substância, cada molécula, afinal, deixa eu colocar aqui a interrogação, né? Cada molécula de água, que é a água aqui, ó, a água bonitinha, cada molécula tem quantos átomos de hidrogênio? 2. Tem 2 átomos de hidrogênio, certo? Também está representado aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio, certo? Então, você tem que imaginar, então a quantidade de moléculas que eu tenho, átomos é o dobro. É tipo você pensar, quantos pneus tem um carro? 4. Na verdade tem 5, tá? Por quê? Porque tem um step. Mas vamos lá, é uma proporção. Então é um conjunto. Então cada carro tem 5 pneus. Se eu falo 10 mil carros, eu tenho 50 mil pneus. Então perceba que é uma ideia proporcional. A mesma coisa tem que trazer aqui para átomos e molécula. Por quê? Átomo compõe a molécula. Se a questão não falasse hidrogênio, só falasse átomos, eu tenho quantos átomos da molécula? 3. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, certo? Então, a quantidade de moléculas eu teria que multiplicar por 3. Nesse caso aqui é só de hidrogênio. Então, olha o que você pode fazer. Eu sei que a água ela vale quanto? 18 gramas por mol. Então, a cada 18 gramas, eu sei que eu tenho 1 mol. A cada 1 mol, eu sei que eu tenho quanto? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Mas eu quero saber átomos. Então, eu sei que essa quantidade, como é de hidrogênio, eu tenho que multiplicar por 2 depois. Agora ou depois, tanto faz. Se você lembrar de multiplicar depois, sem problema. Eu sei que 18 gramas vale isso. Eu tenho quantas gramas? 50 gramas. Então, estou para x. X é igual 50 vezes 6,02 exponencial a 23 dividido para 18 dá 1,67 vezes 10 a 24. O quê? Moléculas. Mas eu quero saber átomos mais do hidrogênio. Então, eu tenho que pegar essa quantidade e multiplicar por 2. Então, na verdade, o meu x ele vai ser o quê? 1,67 vezes 2, 3,34. 3,34 vezes 10 a 24. Aí está mais específico. Átomos de hidrogênio. Se fosse átomos no quesito geral, multiplicaria por 3. E assim vai. Então, cuidado com isso. Quando a questão ela traz uma relação por átomo, quando ela traz uma relação por molécula e assim por diante. Fechou? Tenta fazer alguns exercícios. Próxima aula, que será após essa, né? Vou fazer exercícios com você.